São João, capítulo 6. São João, capítulo 6. Aleluia. São João, capítulo 6. Versículo 60. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disto, disse-lhes: isto vos escandaliza-vos? O que seria se, pois, visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem era o que havia de entregar. E dizia: por isso eu disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai lhe não for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi vós os 12, e um de vós é um diabo? E isto dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Vamos orar. Pai Celestial, Deus maravilhoso, Deus bendito, nós estamos aqui na cidade de Igarapé, para esse companheirismo com os irmãos, trazendo o pão da ceia, o vinho, nos quais eles não puderam tomar em Betim, no bairro Citrolândia. Mas nós estamos aqui nessa noite, Pai, para trazer uma porção da palavra, trazer também a comunhão e ter companheirismo. Abençoa-nos, ó Pai querido, mais uma vez. Diante da Tua presença, nós pedimos o perdão dos nossos pecados, das nossas faltas cometidas, e que a mão de misericórdia do Senhor seja conosco. Abençoa cada um, Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se sentar. Que a graça do Senhor Jesus Cristo possa ser com todos. Amém. Nessa noite. Louvado seja Deus. É somente pela graça de Deus que nós estamos de pé. O profeta Irmão Branham chegou a dizer uma vez que as orações do povo, as orações da igreja, estavam mantendo ele vivo. E nós estamos aqui também graças a muitas orações. E em particular uma oração que Jesus Cristo fez, falando daqueles que no mundo por vir, nas eras por vir, haviam de vir e crer no seu nome. Ele, quando esteve aqui na terra, ele fez uma oração, São João 17. Ele disse: eu oro, Pai, não somente por esses que têm crido, mas por todos aqueles que hão de crer em mim, por todos aqueles que virão. E nós estamos debaixo dessa oração. Creio eu tenho plena convicção de que nós estamos debaixo dessa convicção. Em primeiro lugar, nós atendemos o que Jesus Cristo disse. Todo aquele que receber a quem eu enviar, é a mim que estão recebendo.
E ele enviou nesta última era um mensageiro. Mensageiro para esta última era, com a mensagem restauradora, cujo nome é William Marion Branham. Amém. E que cujo ministério estava sobre ele repousando o espírito de Elias, que veio nesta era, na sua quarta manifestação, trazer a restauração tão prometida, tão aguardada, pelas quais o Senhor Jesus Cristo havia nos dito no livro de Mateus, capítulo 17, verso 11, que no tempo do fim Elias viria e restauraria todas as coisas. E aqui estamos, nesta última era, não somente recebendo, mas fazendo parte daquela restauração. Amém. Fazendo parte daquilo que Deus prometeu. Somos o cumprimento do que Deus prometeu. Amém. Somos o cumprimento daquela promessa. Estamos não somente recebendo aquela promessa, mas estamos incluídos dentro dela. Estamos dentro dela. Porque na própria mensagem, o rapto, no parágrafo 34, se eu não me engano, 33, o mensageiro, irmão Branham, disse que Deus predestinou uma porção da palavra para cada era e também predestinou um grupo que também creria nela. E se nós estamos crendo, recebendo de todo o nosso coração, sem nenhuma dúvida, naquilo que Deus prometeu fazer, se nós estamos crendo, isto quer dizer que nós fazemos parte daquilo. Somos parte disso. Amém, irmãos? Amém. Somos parte disso. E pela graça de Deus, nossos olhos não têm outros olhos a não ser para a mensagem. Graças a Deus. Nós não temos ouvidos a não ser ouvidos para a mensagem. Nossos ouvidos não é para ouvir outras coisas. Nossos ouvidos são ouvidos somente para a mensagem. Nós não temos outros olhos a não ser para Cristo. Amém. Amém. Nós não temos outro alvo a ser atingido a não ser Cristo. Nós não temos nenhuma esperança nesse mundo a não ser Cristo. Nós não aguardamos nada novo nesse mundo a não ser novos céus e nova terra. Nós não esperamos nenhuma mudança nesse mundo a não ser a mudança do nosso corpo, pelas quais receberemos, de acordo com a promessa de Jesus Cristo, outro corpo. Nós sairemos disto que é corruptível e entraremos num que não é corruptível. Nós sairemos deste que foi formado em iniquidade através das mãos do nosso pai e da nossa mãe, mas entraremos num corpo, diz a Bíblia, não feito por mãos humanas, mas por mãos eternas dos céus. Amém. E pela graça de Deus, nós estamos aqui. Deus tem tido seus filhos em cada era, e em cada era, esses filhos de Deus, predestinados, têm sido qualificados, têm sido, de uma certa forma, preparado, antecipado para receber o mensageiro. Porque Deus não podia enviar uma mensagem se não tivesse alguém já para recebê-lo. Quando Deus envia uma mensagem, é porque tem alguém ali para receber aquela mensagem. Os irmãos estão entendendo? Amém. Quando Deus enviou Jesus Cristo, é porque ele sabia que tinha alguém que o receberia. Quando Deus enviou um mensageiro, o profeta, é porque Deus sabia que havia alguém que receberia ele. O profeta é enviado por causa do povo. Não é o povo por causa do profeta. Deus não envia seu mensageiro por conta somente do mensageiro. Deus envia a mensagem através do mensageiro por conta do povo. Por causa do povo. Então observe bem que quando Jesus Cristo veio, ele disse: eu não vim para ser servido,
Eu vim para poder servir. Então, quando Deus envia uma mensagem, é porque tem alguém ali predestinado para receber aquele mensageiro. Antes de Deus, antes que aquela pessoa receba aquele mensageiro, Deus prepara de antemão o coração daquela pessoa. Sim, Deus espalhou suas sementes em cada era. Cada semente eleita foi predestinado e espalhado em todas as eras. E em cada era, Deus enviou um mensageiro com uma mensagem. Agora, aquelas sementes que estão espalhadas em cada era, Deus já tinha colocado algo dentro delas para poder receber o mensageiro. Os irmãos estão entendendo, irmão? Amém. Então, tinha que ter algo dentro, preparado de antemão pelo próprio Deus, para que quando a mensagem viesse, aquela semente eleita pudesse abraçá-la, pudesse recebê-la. Deus não faz as coisas às escuras ou atirando a ermo. Não. Deus não trabalha através dos seus negócios assim. Os negócios de Deus são perfeitos. Graças a Deus. Amém. Deus não dá um tiro no pé e nem sai atirando no escuro. Deus, sabendo que havia eleito em cada era e sabendo que ele enviaria um mensageiro para cada era com a mensagem, os eleitos naquela era, Deus já tem uma semente no coração de cada um, cuja predestinação é aceitar a mensagem, cuja predestinação e eleição é receber o mensageiro. E se eu recebo o mensageiro, automaticamente eu estou recebendo sua mensagem. Amém. Glória a E se eu estou recebendo a mensagem, eu estou recebendo Jesus Cristo. Glória a Deus. Amém. Porque Jesus Cristo é a mensagem. Graças a Deus. Jesus Cristo é a mensagem. Por que Jesus Cristo é a mensagem, pastor? Porque aquele mensageiro está ungido com o Espírito Santo. E Cristo é o Espírito Santo. Amém. Nós, então, recebemos Cristo. Glória a Deus. E Cristo é a palavra ungida. Então, Deus de antemão prepara essas sementes. E essas sementes são preparadas para receber tal mensageiro, para receber tal mensagem. Agora, se é que vai dar frutos, 30, 60, 100, isso aí já não é com nós. Isso já é com Deus. Amém, irmãos? Amém. Porque Deus, ele vem com a mensagem. E a mensagem que ele vai vir é uma espécie de semente. E então o semeador, ele sai semeando. Ele sai semeando. A semente é a palavra. O semeador é o mensageiro. É Cristo. É o mensageiro. O campo é o mundo. E então aquela semente vai semeando. E, no entanto, Deus tem ali um grupo especial para receber aquela mensagem, para receber aquilo no coração. Agora, aonde essa semente vai cair, eu não sei. Quem vai produzir, eu não sei. Só Deus é que sabe. Amém, irmãos? Amém. Agora, é dito que uma parte da semente cai à beira do caminho. Uma parte da semente cai à beira do caminho e a Bíblia diz que vem, então, as aves do céu e arrebata aquilo que foi semeado. Vem e come aquilo que foi semeado. Outra parte da semente cai em meio aos espinhos. E então, quando nasce aquela semente, quando brota e então começa a crescer, ela se mistura entre os espinhos e os espinhos a sufocam. E então não consegue mais produzir mais nada. Existe outra parte dessa semente, palavra, que cai entre meio aos pedregais. E, no entanto, ela cresce, ela nasce, mas não tendo raiz profunda, porque não tem mais terra, só encontra pedra, ela murcha e seca. Mas existe outra parte dessa semente, dessa palavra, que cai em terra boa, que cai em terra fértil, em solo fértil. E quando esta semente cai em terra boa, cai em terra fértil,
ela produz segundo a sua espécie. Amém, irmãos? Amém. Ela produz aquilo pela qual ela foi predestinada a produzir. Ela vai produzir exatamente o que a palavra de Deus diz para produzir. Por isso que Jesus Cristo estava com esse emaranhado de pessoas seguindo ele. Ali tinha pessoas que tinham sido semeadas à beira do caminho. Ali tinha pessoas que tinham semeado à meio de espinhos. Ali tinha pessoas seguindo Jesus que foi semeado a palavra no meio de pedregais. E ali havia um Pedro, que era terra boa, que disse: para quem iremos nós? Amém, irmãos? Amém. Pedro tinha a terra boa. Pedro tinha o coração preparado de antemão para receber a palavra e não se importar com mais nada. Pedro tinha o coração preparado para receber Cristo, a palavra, e não se importar com mais nada, somente crendo na palavra. Então Pedro pôde produzir. Pedro pôde produzir. A palavra que Deus enviou pôde fluir através de Pedro. A palavra que Deus prometeu pôde fluir através dos apóstolos. Porque eles eram terra boa e eles eram boa semente, e aquela boa semente produziu aquilo que tinha que ser produzido. Infelizmente, nós temos muitas pessoas que a mensagem chega neles, e então, por algum pouco de tempo, eles ficam ali, mas aí não segura na palavra, vem os demônios do inferno e arrebata aquilo que foi semeado no seu coração. Aí nós temos outra parte de pessoas que aceita a mensagem, aí ela começa a crer na mensagem, mas aí sabe que não deve cortar o cabelo, sabe que não deve pintar a boca, sabe que não deve pintar as unhas, sabe que não deve usar roupa rachada, as mulheres sabem que não pode usar roupas mundanas e assim por diante, certos prazeres e caprichos do mundo tem que deixar, tem que morrer com a imundície. Aí ela cresce, mas aí os espinhos vai sufoca, e não tendo respiração, não tendo oxigênio, vai e morre. Ela volta para trás. Os mundos sufoca. A outra parte recebe a mensagem com alegria e tal, e regozijo e tudo mais, dá uma crescidinha, mas aí não pode aprofundar muito as raízes, porque foi semeada em meio das pedras. E não tendo raiz profunda, terra profunda para que a raiz pudesse ir mais fundo, vem as provas e então não aguenta. Mas existe outros que recebem a mensagem com alegria, amém, irmãos? Amém. Não importando o quanto doa, não importando o quanto aquilo corte na carne, não importando o quanto que aquela exortação, que aquela pregação, não importando o quanto que aquilo fere, não importando o quanto que aquela pessoa vai perder, se vai perder amigos, se vai perder amizade, se vai perder pai, mãe, filho, mulher, como Jesus Cristo disse, não importando se vai perder nada nessa vida, o que ele quer é ganhar a vida no porvir, amém? Amém. Ele quer ganhar a vida do porvir, Graças. ele está almejando a outra vida, ele está almejando aquela outra vida que Jesus prometeu. Jesus disse: todo aquele que tem deixado pai, mãe, filho, filha, por amor de mim, que não tenha ganhado nessa vida e ganhar aquilo que vai vir no porvir, que é a vida eterna. Os irmãos estão entendendo? Amém. Então, nós, pela graça de Deus, como diz Paulo, somos olhados pelo mundo como objetos de espetáculo para o mundo. Eles olham para nós como motivo de espetáculo ao mundo, como motivo de risadinha, de piadinha. Nós somos espetáculos ao mundo. Aí vem os religiosos e chama nós de heresia, chama nós de falso profeta, chama nós disso e daquilo outro. Para o mundo e os religiosos, nós somos feitos como espetáculo. Mas para Deus, nós somos pessoas preciosas. Amém. Para Deus, nós somos o ouro provado no fogo. Graças a Deus. Porque não existe prova maior que Deus pode dar a um homem ou mulher no seu teste da palavra. Não existe prova maior que Deus pode dar para o homem e para a mulher, a não ser o teste da palavra. Então, esta é a prova real de que a pessoa possui alguma coisa de Deus, possui alguma parte de Deus em algum lugar. Porque quando a palavra de Deus vem, ele não resiste. Amém, irmãos? Amém.
Quando a palavra de Deus vem, ele não resiste à palavra. Pelo contrário, ele assiste à palavra e recebe a palavra. Graças a Deus, amém. Porque aqueles que resistem à palavra, é verdade que não há nenhuma semente nele, não há nenhuma verdade nele, não há nada dentro dela, não há nada. Todo homem e mulher que resiste a Deus, quando se fala em resistir a Deus, é resistir à palavra. Quando você vê igreja, pastor, membros rejeitando ser batizado no nome do Senhor Jesus Cristo, quando você vê pessoas, igreja, rejeitando tomar Santa Ceia com pão asmo, vinho e lava-pés, quando você vê igreja rejeitando os mandamentos de Deus através do apóstolo Paulo, concernente às mulheres, que não devem ser pregadoras, que não devem ser pastoras, diaconisa, bispas, missionárias, obreiras. Quando você vê Paulo mostrando a maneira de comportar-se na igreja, com vestes decentes, que a mulher ter o cabelo crescido é honroso. Quando você Paulo ensinando que há um só Deus e não três. Quando as pessoas resistem, elas não estão resistindo a Paulo, estão resistindo a Deus. Elas resistem a Deus. Elas estão resistindo o mandamento de Deus mediante os apóstolos. E, no entanto, estamos aqui não resistindo a Deus, mas crendo na sua palavra. Amém. Nós não somos desses que resistem à verdade, que resistem como Janes e Jambres resistiram a Moisés. A pior coisa que tem é a pessoa resistir a Deus. A pior coisa que tem é a pessoa ir contra Deus, contra a sua palavra. É a pior coisa que existe. Isso chama-se desespero de suicídio, porque ir contra Deus é ir contra a sua palavra. A melhor coisa que nós fazemos é aceitar toda a palavra. Amém. Porque a Bíblia diz em Mateus 4,4, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Deus, amém. E o que sai da boca de Deus, seja ela para exortação ou consolação, nós devemos receber porque é Deus. Amém. Se da boca de Deus sai algo que precisa ser acertado, ser consertado, amém, glória a Deus. Se da boca de Deus, que é a palavra, sai algo para que nos consolar, para nos confortar, amém, glória a Deus. Portanto, o segredo é não resistir o Espírito Santo. Amém, irmãos? Amém. O segredo é não resistir o Espírito Santo. É não endurecer o coração quando o Espírito Santo for falado. E não endureçais os vossos corações. É isso que a Bíblia ensina. Não endurecer os corações. Não se tornar pessoas de dura cerviz. Pessoas que não se inclinam para a verdade. Pessoas que não se humilham para a verdade. Pessoas que não querem deixar suas religiões, suas igrejas, não querem deixar suas ideias religiosas, não querem deixar seus dogmas, credos, doutrinas de homens. Isto é resistir o Espírito Santo. Eu vou dizer mais alguma coisa. Qualquer igreja que não aceita a doutrina dos apóstolos, ela é uma igreja resistente ao Espírito Santo. É uma igreja de dura cerviz, que não se inclina para a palavra e nem crê na ordem dos profetas mediante a doutrina dos apóstolos. Mas estamos aqui crendo na palavra de Deus. Amém, irmãos? Amém. Crendo na palavra de Deus. Não somos melhor que A, B, C e D, mas a importância não está no que se pode ser visto, é no que se pode ter crido. E eu creio, e nós cremos, e nós recebemos. Amém, irmãos? Amém. E então, quando nós cremos em toda a palavra, ali prova que um filho de Deus pode ser transformado. Sim, porque um filho de Deus não será transformado se ele não crê em toda a palavra. Em primeiro lugar, um filho de Deus, ele nasce. Depois de nascido, ele vai ser transformado. Nós sabemos que o novo nascimento, ele é causado através da palavra quando ela está sendo gerada no nosso coração. O novo nascimento é assim: você recebe a palavra na sua alma. E então a palavra é uma semente, e ela começa então a ser gerada.
não pode nascer nada se não gerar primeiro. Correto, irmãos? Amém. Não pode nada nascer se não gerar primeiro. Então, se você recebe a semente, palavra, e ela entra dentro da sua alma, ela vai produzir, ela vai gerar quê? Vai gerar o quê? Vai gerar uma fé. Vai gerar uma fé. Amém, irmãos? Vai gerar uma fé, não uma fé intelectual, uma fé mental, mas deve gerar uma fé positiva, uma fé genuína na palavra de Deus. E à medida em que esta palavra vai gerando dentro de você, vai criando dentro de você essa nova natureza, vai mudando essa nova natureza, e então vai gerando em você um novo homem. Amém, irmãos? Amém. Um novo homem. E então, quando isto é formado, depois que está gerando, chega no ponto de formar. Uma criança, quando está gerando no ventre de uma mulher que está para dar à luz, nos seus 9 meses já está tudo formado. Então, quando recebemos a palavra e Cristo vai sendo formado, gerado dentro de nós, há um momento em que Cristo está sendo formado. Amém, irmãos? Amém. Há um momento que ele já está prestes a nascer, está prestes a conceber, está prestes a nascer. Então, é fácil identificar pessoas que nasceram de novo. É fácil identificar pessoas que nasceram de novo, que receberam o novo nascimento. É fácil identificar. É óbvio, é necessário identificar que esse novo nascimento deve ter vindo por meio da palavra, porque se não houver o novo nascimento, não há também transformação de corpos. Precisamos do novo nascimento para que essa nova natureza seja totalmente mudada. Devemos enterrar a velha natureza e herdar a nova natureza, que é de Cristo, a natureza divina, a estatura do varão perfeito, que é a natureza divina de Cristo dentro de nós, para que através dessa natureza, já na alma, tendo todos aqueles tendo todas aquela dimensão, aquela virtude, aquelas virtudes daquele corpo de Cristo dentro de nós, como fé, paciência, temperança, virtude, ciência, todas essas virtudes dentro de nós, aí sim temos a estatura de um varão perfeito, e então Cristo está pronto para morar dentro de nós, e então nosso corpo está prestes a ser transformado. Amém, irmãos? Amém. Então, sem o novo nascimento, Jesus disse, você não pode nem ver o reino de Deus. Nós não podemos nem olhar, nem ver, nem de perto o reino de Deus. Passa longe das pessoas, fora do novo nascimento. Por isso que a nossa velha natureza, a natureza que herdamos do mundo, a natureza que veio do mundo, a natureza que veio do mundo, e às vezes tem crente que ainda está pegajoso, tem coisinhas ainda pegando ele, sabe aquelas pessoas que vão no mato e ali tem aquele carrapicho ali que pega e garra na calça e aquele negócio? Tem ainda crentes que vêm para a igreja, mas cheio de carrapicho, cheio de coisinhas, ainda com coisinhas coladas nele, garradas nela, chicletada. Tem ainda pessoas que ainda andam com muita coisa colada nele, segura nele. Existem ainda pessoas que ainda não controlou o mau gênio. Ainda existem irmãos que não controlou a língua, não controlou ainda os pensamentos, os desejos, não controlou ainda a temperança, não controla ainda os sentimentos. Existem pessoas ainda que ainda pensam coisas ruins, ainda tem pensamentos ruins, ainda tem pessoas que ainda alimenta ódio, rancor, amargura. Ainda existe pessoas que ainda guardam segredos. Ainda existe pessoas ainda que têm pecado escondido sem confessar ainda. Se não essa natureza não morrer ainda, se ainda não estiver morto, se isso tudo não vier à luz da palavra, não haverá de forma alguma nada para ver no reino de Deus. Oh, Deus. Precisamos do novo nascimento. Precisamos disso. E nós sabemos que o profeta irmão Brana diz
que nós podemos chegar num ponto de alcançar a justificação, alcançar a santificação, sem nunca ter passado pelo processo do batismo do Espírito Santo. O profeta disse que Pedro e os demais apóstolos estavam nas duas primeiras fases. Eles tinham sido justificados e tinham sido santificados, mas ainda não tinham recebido ainda o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, quando vem no crente, ele sela para sempre. Amém, irmãos? Amém. A Bíblia diz que é selado até o dia da nossa redenção. Mas que redenção é esta? A redenção do corpo. É a redenção do corpo. Porque depois que Deus trabalha na alma, depois que Deus redime a alma, depois que essa alma é redimida por completo, até mudar da vida, o espírito, a natureza, depois que tudo isso é mudado, evidentemente que as obras do corpo agora não é mais obras infrutuosas da carne, agora são obras feitas em Deus. E então, esse espírito agora convertido traz ao corpo uma submissão tal à palavra. E então, quando este corpo está submetido ao espírito que está neste corpo, já transformado pela renovação do nosso entendimento, aí o corpo fica então à mercê e à vontade do Espírito para fazer somente o que o Espírito quer que ele faça. E então, quando a pessoa chega nesse período, ela só está aguardando a redenção do corpo. Amém, irmãos? Amém. Só está aguardando a redenção do corpo. Evidentemente que ele tem que deixar aquele Espírito ali dentro sem entristecê-lo até o dia da redenção. A Bíblia diz, e não deve entristecer, e não entristeçais o Espírito de Santo, nos quais estão selados até o dia da vossa redenção. Então, esse Espírito Santo, por meio da palavra. Então, o que acontece? O que acontece é que muitas pessoas podem ter passado por esse processo. E quem sabe alguns de nós aqui nessa noite não estamos assim. Se estamos assim, nós podemos gritar misericórdia, Senhor. Se nós estamos aqui nessa noite apenas dentro da etapa de justificação e santificação, isso é motivo de alegria? Não, irmãos, é motivo de desespero, porque sem o processo, sem o batismo do Espírito Santo, nós não vamos no arrebatamento. Nós não vamos no arrebatamento. O profeta, irmão Branham, disse que Pedro era justificado e santificado, e Pedro ainda não era convertido. Ele não tinha ainda o Espírito Santo. Ele não tinha ainda recebido o Espírito Santo lá no cenáculo ainda. Jesus falou para ele que ele não era convertido. Jesus mesmo disse, Jesus mesmo deu testemunho para Pedro, que ele não era convertido. Pedro creu no Senhor? Creu. Pedro foi chamado por Deus? Foi. Jesus disse, não vos escolhi vós os 12? Jesus escolheu. Mas o fato de Jesus ter escolhido Pedro não é um fato de Pedro estar cheio do Espírito Santo. Quem está entendendo, irmãos? Amém. O fato de Deus me chamar para a mensagem não é um fato de eu estar cheio do Espírito Santo. Quando Pedro foi chamado para Jesus, Jesus chamou Pedro, Pedro creu. Deus deu até para Pedro outras coisas. Deu chave do reino, deu para Pedro, falou para Pedro que quem revelou foi o Espírito Santo, foi o Pai. Amém, irmãos? Amém. Tudo isso Pedro conseguiu, sem o Espírito Santo. Sem ter convertido ainda, porque o próprio Jesus disse que ele não era convertido. Jesus disse antes de morrer, Jesus disse, Pedro, apacenta minhas ovelhas? Sim, Senhor. Pedro, você me ama também? Ele disse, sim, eu amo, Pedro, Senhor. Pedro, você me ama? Sim, Senhor, eu amo. Pedro, o Senhor me ama? Pela terceira vez, Pedro ficou triste, porque era a terceira vez que Jesus Cristo dizia, sim, Senhor, tu sabes todas as coisas, então apacenta minhas ovelhas. Quando tu converteres, Pedro, quando tu converteres. Amém, irmãos? Amém. Pedro não era convertido ainda. Lembra isso a teus irmãos, quando tu converteres. Ele não era convertido ainda. Jesus mesmo disse. Mas Jesus disse, quando seria a sua conversão? Ele disse,
e recebereis virtude do Altíssimo. Amém, irmãos? Amém. Recebereis poder do céu, a virtude que vem de cima. E então, ele disse, naquele dia conhecereis que eu estou no Pai, o Pai em mim, eu em vós e vós em mim. Naquele dia. Amém, irmãos? Amém. Isso era o Espírito Glória Santo a Deus. dentro da Glória a igreja, Deus. Amém. dentro da pessoa, identificando. Então, observe bem que se eu estou aqui nessa mensagem, eu tenho as literaturas do profeta, e eu creio na mensagem, você também crê na mensagem, e você vai na igreja, e você cultua Deus, e você entrega seus dízimos corretamente, você vai na igreja, você cultua, você toma santa ceia, você lava os pés dos irmãos, você não deixa de cultuar, você dá seus dízimos corretamente, mas se lá no fundo da sua alma você tem passado apenas por um processo de justificação e santificação, e não tem recebido o poder de transformar, o poder de transformação, o poder, o fogo, o Espírito Santo. Amém, irmãos? Amém. Selando de Glória a vez. Deus. Amém. Aleluia. Graças. É motivo de desesperar. Glória. É motivo de estar desesperados. Não é motivo de estar alegre porque recebemos Cristo, porque recebemos a mensagem. Fomos justificados, batizamos no rio, em nome do Senhor Jesus Cristo. Caminhamos um pouco, Jesus tirou um pouquinho daqui, um pouquinho da coisa ali, santificou um pouquinho nossas vidas, nós santificamos, mas sem o Espírito Santo, tudo isto não valerá nada. Tudo isso não adiantará de nada. Paulo mesmo disse que aquele que não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Temos que ter o Espírito Santo para ser parte de Cristo. Os irmãos estão entendendo? Amém. A Bíblia diz que quem for batizado, quem crer e for batizado seria salvo. Não é isso, irmãos? Amém. Agora, é claro, eu não quero discutir com muitos pregadores, mas quem crer e for batizado será salvo. Mas muitos pregadores tomam isso como batismo em água, em nome de Jesus Cristo. E não é. E não é. O batizar no nome de Jesus Cristo não é garantia de ser salvo. Evidentemente que o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo é bíblico, tem que ser feito, tem que ser praticado, tem que ser obedecido, tem que ser cumprido, mas o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo não é sinal de que a pessoa é salva. Porque depois do Espírito Santo, nós somos encarregados a continuar para receber o dom do Espírito Santo. Amém. Amém, irmãos? Amém. Quando Jesus disse, quem crê e for batizado será salvo. Esse batismo não é o batismo em água, é o batismo do Espírito Santo. É o batismo do Espírito Santo. Porque por um Espírito nós somos batizados, formando um corpo. Por um Espírito nós fomos batizados. E quando você é batizado por esse Espírito, imediatamente você é colocado dentro do corpo de Cristo. Amém, irmãos? Amém. Dentro do corpo de Cristo. Então já não há mais perda. Deus já não pode mais te perder. Porque por um Espírito nós somos batizados no corpo. Fora do corpo é intruso. Fora do corpo é intruso. Fora do corpo é intruso. Se você observar, qualquer corpo estranho que entra dentro do nosso corpo, o nosso próprio corpo rejeita. Quem está entendendo, irmãos? Amém. Nós temos o nosso corpo, temos nossos órgãos, temos as nossas células, mas qualquer corpo estranho que entrar dentro do nosso corpo, o nosso próprio corpo tem um sistema de defesa que reage e põe para fora aquele corpo estranho. Quem está entendendo? Amém. Aquele rapaz que entrou na festa das bodas era um corpo estranho. Ele entrou sem as vestes. E aquela veste é o Espírito Santo. Amém, irmãos? Amém. Aquele rapaz que entrou na festa das bodas. E então, aquele rapaz estava comendo pela beirada. Estava comendo ali no cantinho, acuado, escondidinho. E então, depois de ter entrado o último eleito, depois de ter entrado o último, Jesus fecha a porta e foi cumprimentar os convidados
que tinha vindo para a ceia das bodas. E vi um lá no cantinho que estava comendo escondidinho a mensagem, que estava comendo escondidinho a mensagem da hora, comendo escondidinho, mas Deus sabe quem está comendo verdadeiramente. Amém, irmãos? Amém. Deus sabe quem é que está comendo a mensagem verdadeiramente. Amém. Porque um cristão que realmente creu na mensagem, ele não come a mensagem pelas beiradas. Ele não fica só no rádio escutando, não. Ele aproxima e diz, eu creio nisso, aqui estou eu. Amém, irmão? Graças a Deus. Ele não fica comendo a mensagem pelas beiradas, escondidinho lá, com seu radinho ligado na rádio, ouvindo a mensagem escondidinho e tal, comendo escondido, não. Ele vem e se apresenta, aqui estou eu creio nisso, eu aceito isso. Amém, irmãos? Amém. Jesus chegou lá e disse, o que você está fazendo aqui sem as vestes? Ó, um corpo estranho, né, entre nós. Um corpo estranho. Ele se emudeceu, a Bíblia diz que ele entristeceu. O que você está fazendo aqui sem as vestes? Cadê o teu convite? Quem te convidou? Você é um dos meus convidados? Afaste daqui, porque eu não te conheço. Você é um dos convidados? Jesus viu que ele estava sem as vestes. Ele viu que ele estava nu ali dentro, nu, cego, nu. Ele viu que ele estava sem as vestes. Ele não tinha roupa adequada para estar ali dentro. Jesus, então, segurou aquele homem num canto e mandou chamar os guardas. Os guardas são os anjos. Mandou, então, pegar aquele homem, amarrar com pés e mãos e lançar nas trevas exteriores. E ali haverá choro e ranger de dentes. Quer entender, irmão? Amém. Sem o Espírito Santo não temos como entrar. O Espírito Santo é a única forma, é o único passaporte que pode ser carimbado. Você sabe que quando você vai para um país, para outro país, você passa pela alfândega. E quando você vai e leva seu passaporte, eles perguntam para você, o que você vai fazer aqui? O que você vai fazer aqui? Quantos dias vai ficar aqui? Você vai gastar o quê? Vai comprar o quê? Diz, eu vim aqui e tal. Você explica. Aí ela olha para você, examina você, então pega seu passaporte e puf, carimba. Carimba seu passaporte. Ora, irmãos, nós só podemos passar com o nosso passaporte carimbado. Amém, irmãos? Amém. Se você chegar lá só com o passaporte, não vai adiantar nada. Só com o passaporte não vai adiantar nada. Tem que ser carimbado. Amém, irmãos? Amém. Tem que ser carimbado. Amém. O que adianta o talão de cheque sem assinatura? Não é assim, irmãos? Amém. Então é assim. Temos que ter o Espírito Santo para poder mover isso que está prometido para nós. Mas, para isso, é necessário obedecer Deus em toda a palavra. Amém. Porque o Espírito Santo só pode ser dado para aquele que obedece toda a palavra. O Espírito Santo. Agora, quando João disse que Jesus viria, e esse disse assim, olha, João disse assim, quando João estava batizando, eu vos batizo com água, mas há um no meio de vós que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno nem desatar tuas sandálias. Esse sim, esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Amém, irmãos? Amém. Ele tem a pá, e então apanhará tudo que é de ruim e jogará fora. O Espírito Santo é para isso, amém, irmãos? Amém. É para queimar tudo que não presta. Queimar essa língua que fala mal, que prejudica tantas pessoas, que entristece as pessoas, entristece o Espírito Santo e acaba inflamando a natureza e acaba inflamando você também. A Bíblia diz que ela inflama todo o corpo. O Espírito Santo queima aquele desejo desenfreado. O Espírito Santo queima a natureza de cobiça, essa cobiça. O Espírito Santo queima essa chocarrice, meninice, essas coisinhas, sabe? Queima essas brigas, essas discussões, esse falatório. Esse Espírito Santo queima e nos devolve uma nova natureza. Que natureza vamos herdar quando o Espírito Santo vem queimando? A natureza do Cordeiro. Amém. Graças a Deus.
A natureza do cordeiro, porque aí a natureza do cordeiro é isso que nós vamos herdar. Jesus disse: olha, vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vou vos aliviar. Vou aliviar cada um, vos aliviarei. Não é assim que ele falou? Amém. Então, porque sou manso e humilde de coração. Essa é a natureza de Jesus. Amém. Porque sou manso e humilde de coração. Jesus, ele era Deus, mas herdou aqui na terra nossa característica. Ele herdou a nossa fisionomia, ele se tornou um de nós. Ele se tornou um humano e se tornou um de nós. E Jesus vivia entre dois mundos, o mundo natural e o mundo espiritual. No mundo natural, ele sabia o que fazer, no mundo espiritual, muito mais ainda. E, no entanto, ele não deixou se corromper nem por uma, nem para outra, nem tentando passar uma em cima da outra. Os irmãos estão entendendo? Amém. Na hora de ser simples, ele era simples como a pomba. Na hora de ser prudente, ele era prudente como a serpente. Não era assim, irmãos? Amém. Sim, nós temos que herdar aquela natureza do cordeiro. Mas como é? A natureza por si do cordeiro já nasce com aquilo, já tem aquilo. Porém, tem outra coisa que o cordeiro não pode fazer. É andar por si só. Ela tem que ser guiada. Amém, irmãos? Amém. Ela tem que ser guiada. E aí vem o Espírito Santo de novo para guiar o crente. Amém, irmãos? Amém. Para guiar o crente. Porque quando o Espírito Santo vem no crente, não é mais você decidindo. Não é mais você decidindo por conta própria. Não é mais você fazendo. Ah, eu faço, eu vou. Ah, eu faço, eu vou. É isso mesmo. Não, quando o Espírito Santo vem, não é mais você decidindo. É Cristo decidindo por você. Amém. Não é mais você decidindo, não é mais você. Não é mais você andando, não é mais você. Não, não, não. É Cristo te guiando. Amém, irmãos? Amém. Aí você não é mais você. Aí, como diz Paulo, vivo agora nessa carne, vive, mas não vive mais eu. Paulo já não vive mais. Antes eu fazia o que queria, mas agora não faço mais o que eu quero. Amém, irmãos? Amém. E então você observa bem que Paulo tinha uma lei dentro da sua consciência que o mantinha são na presença de Deus. E assim também são os cristãos também. O cristão que é nascido de novo tem sua natureza morta para as coisas do mundo. E além de ter a natureza morta, ele herda a natureza do cordeiro. E além de herdar a natureza do cordeiro, ele tem sempre mantido a direção do Espírito Santo. Amém, irmãos? Amém. Ele quer ser guiado. Amém. Guiado. Guiado para onde, pastor? Para a morte. Guiado para onde? Para qualquer lugar que o Espírito Santo guie. Amém, irmãos? Amém. Não se importando. O Espírito Santo guia a igreja. Mas quando o Espírito Santo vê que aquela pessoa ainda tem uma natureza de bode, uma natureza uma natureza de cabra, uma natureza de bode, uma natureza de cabra, e o que o bode dá? Dá pinote, dá coice. E então o Espírito Santo não pode guiar aquele animal, não pode guiar aquela natureza. O Espírito Santo ele não pode ainda vir. Ele pode ter cheiro de ovelha, pode ter cheiro de ovelha, pode ter balido igual de ovelha, pode ter tudo que se assemelha à ovelha, mas a natureza é diferente. Amém, irmãos? Amém. Deus precisa ter o controle absoluto das nossas vidas. Deus precisa ter o controle absoluto. Ele tem e deve ser o nosso absoluto. Ele deve ser a nossa liderança. Amém, irmão? Amém. Ele deve ser a nossa liderança, o profeta pregou liderança. Ele deve ser o nosso absoluto, o profeta pregou absoluto. Amém, irmãos? Amém. Então, todas essas coisas é colocada diante de nós. Todas essas coisas. Então, quando Deus chama um homem para pregar, é uma coisa. Deus chama o homem para crer. Deus chama nós para crer. Quando ele chama o homem para crer na palavra, ele está chamando o homem para obedecer ele. Amém, irmãos? Amém.
Quando Deus chama a mulher ou um homem para crer na palavra, ele está chamando o homem para obedecer ele, para ouvir ele, para crer nele. Amém, irmãos? Amém. E assim vai. É por isso que hoje muitas pessoas e muitos homens e mulheres estão deixando a desejar aquela parte importante na vida, que é aquela experiência do encontro com Deus. Tem muita gente encontrando com igreja, encontrando com pastor, encontrando com outros pastores, tendo encontros. Tem muitas pessoas encontrando com o ministério, mas tem poucas pessoas encontrando com Deus. Tem poucas pessoas que têm estado com Deus. Tem muita gente tendo estado com outro, tendo estado com fulano, tendo estado com ciclano. Tem muita gente tendo estado com o companheirismo tal, tendo estado viajando com a fulano tal, tendo estado com o pastor tal, mas não tem estado com Deus. Quem está entendendo, irmãos? Amém. Tem muita gente que está deixando está mostrando por si mesmo que nunca nasceram de novo, que nunca recebeu nada, que recebeu a mensagem somente no intelecto, recebeu somente na mente. Tem muita gente que nunca, 10, 15 anos na mensagem, nunca foi da mensagem, nunca creu na mensagem de verdade, nunca recebeu na alma de verdade a mensagem. Foi apenas um manipulador, foi apenas um fronteiriço, foi apenas um crente manufaturado o tempo todo na mensagem. E quando a coisa aperta, e quando a coisa é para seguir em diante, para seguir à frente, quando algo vem, uma luta vem, uma prova vem, ou algo acontece que dá até uma mexida no ministério e tudo mais, e aquelas pessoas então descartam e elas mostram por si mesmo, dentro delas mesmo, que sempre foram fariseus, atores na mensagem, cegos. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Amém. Essa é a condição de muitos. Mas por quê? Por quê? Porque ainda não receberam nada. Receberam a literatura do mensagem ali, tiveram conhecimento do batismo bíblico em nome do Senhor Jesus Cristo, foi na água, batizou em nome de Jesus e tal, mas não se identifica com a mensagem, nunca se identificou com a mensagem. E quando você encontra com tais pessoas, mas é inegável que não recebeu a mensagem. É inegável que não creu. Mas tem até quadro em casa, tem quadro do profeta, tem tudo. É inegável, não. Mas suas vidas não se identificam com a mensagem. Quem está me entendendo, irmãos? Amém. Não se identifica, não se enquadra. As suas obras, suas ações, o fato de ficar em casa em dia de culto, o fato de ficar em casa de isso, de aquilo outro, o fato de não caminhar com aqueles que caminham, o fato de não fazer algo como os outros fazem, o fato de não estar em comunhão, em companheirismo, eles estão mostrando que nunca recebeu nada mesmo, só creram no intelecto, só creram na mente. Aqui nós vemos o quadro em São João capítulo 6. Bem sabia Jesus, desde o princípio, quem cria e quem não cria. E até aquele que havia de o trair. Jesus conhece todos. Nem todo que diz Senhor, Senhor, nem todo que diz eu crio na mensagem, são da mensagem. Mas nós estamos aqui porque eu sei no que tenho crido. Amém, irmãos? Amém. Nós sabemos no que temos crido. Amém. Glória a Né? Deus. Vamos ficar de pé? Vamos orar então? Em agradecimento ao Senhor. Que a graça de Deus abençoe cada um dos irmãos, no nome do Senhor Jesus Cristo.